E dando continuidade à série Inglês no Enem, neste vídeo veremos a questão 4 da prova de inglês 2024. E como vocês podem ver, nesta questão 4 nós temos um texto com 2 parágrafos e a pergunta da questão em português e suas alternativas também em português. Mas antes, vamos ler primeiro a pergunta e suas alternativas. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo ou pela, letra A, repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês, letra B, resignação diante do apagamento da língua materna, escassez de oportunidades de aprendizado do espanhol, letra D, choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações, letra E, concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Vejamos agora o texto e vamos procurar a resposta correta. I remember being caught speaking Spanish at recess. I remember being sent to the corner of the classroom for talking back to the younger teacher when I was trying to do was tell her how to pronounce my name. If you want to be American, speak American. If you don't like it, go back to Mexico where you belong. I want you to speak English. My mother would say, mortified that I spoke English like a Mexican. At a Pan-American university, I and all Chicano students were required to take 2 speech classes. Their purpose, to get rid of our accents. Já lemos o texto, agora vamos voltar à pergunta. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes, então já dá uma dica, o texto fala sobre imigrantes que residem nos Estados Unidos, diz respeito aos prejuízos gerados. Quais são os prejuízos que os imigrantes residentes dos Estados Unidos estão percebendo, né? Quais são os problemas que estão sendo gerados aí lá com os imigrantes que estão residentes nos Estados Unidos. Então, esse é um texto todo em inglês e a gente não vai ficar com medo dele. A gente vai encarar esse texto. Vamos procurar palavras que a gente já conhece, porque a gente já estudou desde o 6º ano, já está acostumado com algumas palavras, já conhecemos o significado de algumas palavras e, além disso, tem algumas palavras que se parecem muito com a língua portuguesa, então a gente vai se apropriar delas, desse significado, que vai facilitar a nossa leitura, a nossa interpretação. Então vamos ver lá no primeiro parágrafo. Perceba que você não tem necessidade de saber todas as palavras para concluir essa questão. Você vai conseguir entender a mensagem do texto com o que você já sabe de língua inglesa. Então vejamos. Primeiro parágrafo aí, I remember being called speaking Spanish. Speaking, você já ouviu falar essa palavra, speaking. Do you speak English? Do you speak Spanish? Então, speak Spanish. Speak é falar, Spanish é uma língua, a língua espanhola, né? Você fala espanhol, at recess. Recess, recesso, parece com a língua portuguesa, não é mesmo? Recesso, né? Um intervalo, recreio. I remember being sent to the corner of the classroom. Classroom, sala de aula, né? Então, eu me recordo sendo jogado para o canto da sala de aula. For talking back to the angry teacher. Talking, né? Conversar, né? The angry teacher. O que significa essa palavra aí? Angry teacher? Português, teacher em português é professor ou professora. Anglo. Esse angry teacher, anglo, né? A gente já ouviu falar nessa palavra, anglo-saxão, né? Esse anglo aí diz respeito à língua, à cultura inglesa, de língua inglesa, tá? Então, a professora de inglês, né? When I was trying to do was tell her how to pronounce my name. Eu estava tentando dizer a ela como pronunciar o meu nome, né? E ela não estava na hora, devia ser na hora da chamada. E ela estava tentando ajudar a professora a pronunciar o nome dela. Só que a professora não quer ninguém falando em outra língua, a não ser língua inglesa, na sala dela. Então, foi colocado de lado lá na sala de aula. A professora falou, if you want to be American, speak American. Se você quer ser americano, fale americano. Engraçado que o nome da língua é língua inglesa, né? Mas é inglês americano. E a professora continua, if you don't like it, go back to Mexico where you belong. Se você não gosta, volte para o México, onde você pertence. Então a professora exige que seja falado em sala de aula o inglês americano e não a língua espanhola, né? Segundo parágrafo aí, I want you to speak English. My mother would say, mortified, that I spoke English like a Mexican. Eu quero que você fale inglês, a minha mãe diria.
mortificada, chateada que eu falasse inglês como um mexicano, né? A mãe queria que ele falasse o inglês como um nativo e não como um estrangeiro, né? Cuidado de mãe. Aí, continuando, at Pan American University, I and all Chicano students were required to take 2 speech classes. Lá na universidade, eu e todos os alunos chicanos. O que significa isso, chicanos? É tipo um apelido das pessoas que vieram do México, né? Os estrangeiros que estavam nos Estados Unidos, oriundos do México. Então, eram chamados de Chicano students, alunos chicanos. E esses alunos tinham que fazer 2 aulas de fala de língua inglesa, né? O speaking English. Speech classes. A aula de como falar inglês. And their purpose to get rid of our accents. Então, o propósito disso tudo, né, de falar 2 aulas semanais de fala de língua inglesa, era que eles se livrassem do acento, né, do sotaque da língua espanhola. Né? Então, nós vemos aí que na leitura desse texto nós percebemos aí que tem um conflito, né, da língua inglesa com a língua espanhola, né, dos estudantes oriundos do México. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A, repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Nós estamos percebemos isso na fala da professora, exigindo, né, a fala do inglês e não da língua espanhola, e a mãe também, querendo que o filho falasse o inglês sem sotaque. Então, essa daí está parecendo que essa é a correta. Então, vamos analisar as demais. Resignação diante do apagamento da língua materna. É como se que é estar resignado, assim, aceitar, né? Não existe mais a língua materna, tem que aceitar que eu não posso mais falar a língua materna. A pessoa que escreveu o texto está resignada ou ela está indignada por ter que falar sem sotaque, né? O accent significa sotaque. Então, aí, ela não está resignada, ela está, assim, indignada, né? Por exigirem dela que fale sem sotaque. Letra C. Escassez de oportunidades de aprendizado do espanhol. O texto não fala sobre isso, tá? Mesmo porque ele já a pessoa que escreveu o texto é um nativo de língua espanhola em outro país de língua inglesa. Então, essa daí a gente sabe que não é a correta, porque não está falando sobre escassez de oportunidades de aprendizado de espanhol, tá? A pessoa que escreveu o texto é nativo de língua espanhola, então ele já sabe, né, a língua espanhola. Letra D. Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. Existe realmente um choque de falantes de línguas distintas. Sim, a professora de língua inglesa e o aluno de língua espanhola. Tem um choque aí de línguas distintas. Mas de diferentes gerações, o texto está trazendo isso, que a geração está achando que não se deve a um choque de gerações. A tratativa do texto, a mensagem do texto está tratando sobre esse choque de geração? Não, está dizendo como que a autora do texto como se sentiu enquanto estrangeira no país de outra língua, como ela foi recebida, né, ao falar usando o sotaque da sua língua de origem, né, a recepção que ela recebeu, as exigências que ela recebeu, né, não pode falar a sua língua aqui. A mãe dela ficava muito chateada quando ela falava com o sotaque. Então, o objetivo ali era que ele se livrasse do sotaque, né, a autora do texto, a pessoa que escreveu o texto, né, se livrasse do sotaque de língua espanhola, no caso do México, né? Então, não há esse choque de gerações, né? O texto não trata sobre isso. Letra E. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Há aqui uma concorrência, dizendo, eu sou melhor do que você, a minha língua é melhor, a sua língua é pior, aqui tem mais oportunidade, os falantes de língua inglesa têm mais oportunidade. Não está falando sobre isso, tá? Não há uma concorrência, não mostra a concorrência desleal ou justa entre os falantes de diferentes línguas, não mostra, tá? Então, a gente percebe aí na leitura do texto e das alternativas que a letra A é a correta, né? Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. A fala da professora, né? Não quero você falando espanhol aqui, quer falar espanhol? Vai lá para sua cidade de origem. E a mãe também ficava chateada quando ele falava com sotaque, né? Então, há um repúdio, eu não quero você falando essa língua aqui, né? Então, a resposta correta, letra A. Para acertar essa questão, seria necessário a gente prestar muita atenção nas palavras já conhecidas, que a gente já estudou. Então, nós percebemos aí palavras
campo da escola e do campo familiar, né? Mãe, classroom, teacher. E aí, com essas palavras que a gente já conhece, speak English, speak Spanish, com essas palavras já conhecidas, que a gente já está inteirado com o estudo da língua inglesa, a gente pode matar essa questão. E uma outra sugestão também para você ficar atento na hora de avaliar qual é a questão correta é nessas palavras iniciais de cada alternativa. Repúdio ao sotaque, houve repúdio ao sotaque? Aí você vai analisar. Resignação diante do apagamento, né, da língua materna, houve uma resignação? A pessoa que escreveu o texto estava resignada ou estava indignada, né? Qual foi o tom da escrita do texto? Houve uma escassez de oportunidades? Foi apresentada uma escassez de oportunidades? Houve choque de gerações, né? O que seria choque de gerações? Dizer que nas diferentes idades há oportunidades diferentes, né? Maneiras de pensar e de agir que se diferenciam a partir da idade da pessoa, né? Então, aí você vai avaliar esse início de cada alternativa para perceber qual é a resposta correta. E a gente chegou à conclusão, com a leitura do texto, que a resposta correta é a letra A. Houve aí um repúdio ao sotaque espanhol do uso do inglês. O escritor do texto teve o repúdio por parte da professora e também por parte da mãe, né? E não queria que ele falasse a língua espanhola nos diferentes ambientes. Gabarito letra A. E você pode revisar conteúdos de língua inglesa neste canal. Aqui nós temos uma playlist de gramática de língua inglesa e vocabulário também. Confere aqui a nossa playlist no nosso canal Bagagem Cultural.